Olá pessoal, meu nome é Eduardo Andrade Gonçalves, sou fisioterapeuta, professor da disciplina de fisioterapia em intensivismo. Bom, vamos aqui para mais uma videoaula curtinha, tá bom? Para tratar de alguns assuntos que nós conversamos bastante essa semana. Bom, esses assuntos que nós conversamos essa semana dizem respeito à pressão inspiratória e pressão expiratória, tanto relacionado ao pulmão quanto relacionado ao ventilador mecânico. Isso porque, tanto no pulmão quanto no ventilador, nós vamos ter situações diferentes em relação à pressão pleural e à pressão alveolar, que são conceitos importantes para a gente entender como é que o pulmão é insuflado, através do seu mecanismo fisiológico ou através do ventilador mecânico, que seria de uma maneira artificial. Bom, vamos dar uma olhada, vamos estudar um pouco essa imagem aqui. Bom, primeiro vamos explicar o que ocorre na respiração fisiológica, que é uma respiração por pressão negativa. Aqui do lado esquerdo nós temos o momento da inspiração. Bom, quando nós inspiramos, né, os pulmões são insuflados e a pressão pleural ela é diminuída. Ou seja, nós partimos de uma pressão pleural em torno de -2 no final da expiração e iremos alcançar valores aí em torno de -5, -8 centímetros de água no final da inspiração. Ou seja, por que o ar entra no pulmão? Na verdade, ele entra por uma diferença de pressão. A pressão atmosférica ela é positiva, a pressão pleural ela é negativa. Dessa forma, tem-se um gradiente de pressão. E toda vez que eu tenho um gradiente de pressão, isso determina que o ar se desloque do ponto de maior pressão, que é a pressão atmosférica, para o ponto de menor pressão, que é a pressão intrapleural, né? Dessa forma, os pulmões são insuflados. A pressão pleural, ela diminui e o ar entra nos pulmões. Aqui do lado direito dessa imagem, nós temos o momento da exalação, que ocorre um processo inverso do que ocorreu na inspiração. Os pulmões, após atingirem a sua insuflação máxima e após ativarem, né, vários receptores de pressão que estão monitorando esse aumento de pressão, ele determina que o ar pare de entrar. Porque aí a diferença de pressão, o gradiente de pressão inicial, ele já vai diminuir bastante e dessa forma eu não tenho mais um gradiente favorável à entrada do ar. No pulmão eu tenho fibras elásticas envolvendo, né, os brônquios e quando atinge uma insuflação máxima, o ar sai. Primeiro, porque não existe mais tanto uma diferença de pressão. E segundo, porque eu tenho um recolhimento elástico do pulmão. Esse recolhimento elástico do pulmão favorece a saída do ar e, portanto, favorece ao aumento da pressão pleural, que estava antes em -8 e agora se eleva até cerca de -2, mas nunca chega a ficar positivo em situação fisiológica em uma expiração normal, tá bom? Bom, e na respiração por pressão positiva, que é a que ocorre através do ventilador mecânico em pacientes que não conseguem manter a respiração fisiológica sozinhos, né? Bom, nessa parte superior aqui desse ventilador, que é um ventilador que é o Inter5 Plus, tá bom? Um ventilador bastante comum na maioria dos hospitais. Nessa barra superior eu tenho um mostrador de pressão.
Esse mostrador de pressão, na verdade, ele monitora a pressão no circuito do ventilador, que reflete de forma indireta a pressão que está sendo atingida no pulmão do paciente. No entanto, essa pressão, né, atingida no pulmão do paciente não necessariamente significa uma insuflação total do pulmão do paciente. Isso porque a pressão no pulmão do doente ela vai depender da complacência pulmonar. Ou seja, em algumas doenças onde o tórax é bastante rígido, como é o caso, por exemplo, do DPOC, a pressão determinada aqui nesse mostrador não necessariamente irá refletir todo o volume pulmonar que está sendo alcançado no pulmão do paciente, tá bom? Isso porque em tórax mais rígido, tá bom? Tende a se gerar uma pressão maior para um volume, para se alcançar um volume ideal, tá bom? Então, toda vez que o pulmão do paciente é insuflado, essa pressão na barra superior aqui, ela aumenta. Aqui vocês estão vendo uma pressão que irá começar a partir de 10, que é o meu valor de PIP, tá bom? Então ela começa a partir de 10 e alcança valores em torno de 36 centímetros de água, que foi o que eu determinei aqui na minha pressão controlada. Então, na respiração por pressão positiva, eu tenho um aumento da pressão alveolar, tá bom? Que é determinada pelo aumento da pressão controlada. E durante a expiração, que também acontece devido à retração elástica do pulmão, esse valor irá alcançar cerca de 10 centímetros de água.